Bom, pessoal, ainda há um certo detalhe sobre estes dados que estamos calculando. Olha só, pessoal, o que nós fizemos? Nós pegamos um conjunto de medidas repetidas para um dado comprimento, tiramos uma média e vimos a dispersão. Foi isso que fizemos. Bom, olha só. Somamos as medidas, dividimos pelo número de elementos da coluna, temos a média. E além disso, fizemos uma conta com a dispersão, a distância entre cada medida. Na verdade, é a soma dos quadrados das distâncias de cada medida até a média. Bom, essa conta, obviamente, é dividido por um número constante aqui, o número de elementos vezes n menos 1. Bom, essa conta especificamente não fiz, mas o importante é que dá um certo número aqui, delta de 10T4. Vocês podem denotar que isso veio da tabela, porque de fato é a dispersão das medidas que você registrou na tabela. Bom, então, ao final, você tem, olha só, associado ao comprimento L4, você tem uma medida da duração de 10 ciclos e a incerteza, os seus dados dispersos na tabela. Aqui eu cometi um erro, porque o que eu fiz? Eu coloquei o índice I aqui, pessoal. Tá errado isso daqui. Bom, por que tá errado, pessoal? Você já fez um somatório. Olha só. Você já varreu termo a termo com um somatório aqui, que estava já acionado com o índice I. I aqui e I aqui. Se você já fez a varredura com o somatório, então não deveria ter o índice I aqui. E não deve ter. Mas olha só, pessoal. Vocês fizeram essa incerteza, mas nós temos que levar em conta que fizemos as medidas com um cronômetro. Existe incerteza associada ao instrumento, pessoal. Tem uma componente de incerteza sobre a nossa medida de 10 ciclos devido ao instrumento. E para instrumentos digitais, pessoal, olha só, instrumentos digitais, a incerteza advinda do instrumento é igual à própria resolução do instrumento. Nosso instrumento de medida, a resolução dele é 1/100º de segundo. Seria o menor valor que ele indica ali no visor dele, pessoal. Essa é a resolução. Para instrumentos digitais, esta é uma regra prática, pessoal. Bom,
Até aqui, acredito que tudo bem. Bom, mas como é que vocês vão avaliar a incerteza total, então? A incerteza total, pessoal, na nossa medida de tempo, com o exemplo da bateria 4 de repetições para um comprimento L4, você vai somar as contribuições como se fossem digamos assim, componentes de um vetor. Você tira a raiz quadrada da soma dos quadrados, pessoal. Porque você está considerando que são contribuições linearmente independentes. Aqui nós temos delta de 10T4 da nossa tabela e delta, pessoal, de 10T4 vindas do instrumento. Bom, que fique bem claro, cada delta está sendo elevado ao quadrado. Olha só. Bom, e é isso. Ao final das contas, estava colando ali, mas você deve chegar aqui aproximadamente 0,035 segundos de incerteza total, pessoal. Bom, agora sim, olha só. Agora tá interessante, porque associado ao comprimento L4, que é aqui 52,80 centímetros, você tem de fato 10T4. Aqui vai dar 14,456 segundos. E você tem delta 10T4, que dá aí em torno de 0,035 segundos. Aqui aproximado, tem mais casas decimais. Lá para frente a gente discute as casas decimais, pessoal. Vamos trabalhando, procurem trabalhar nas contas no início com todas. Lá no final vocês truncam quantas vocês vão utilizar. Porém, pessoal, mais um detalhe. Olha só. O seu modelo previsto pela mecânica clássica, ele te diz que o período se relaciona com o comprimento através dessa equação. Você está interessado em período, em comprimento. Bom, então, e o que você tem aqui? Você tem o comprimento. Isso é tudo bem para um comprimento, mas você tem 10 vezes o período. O mais interessante seria ter o período de fato. E o que você deve fazer? Ora, pessoal, se você tem 10 vezes o período, basta você
fazer aqui uma divisão por 10. Uma divisão por 10. Se você divide por 10, você terá o período, pessoal, de fato. Aqui aproximadamente 1,4. Enfim, 1,45. Eu estou aproximando aqui, mas só para escrever na lousa. Quando fizermos as contas computacionalmente, eu não vou truncar, não. Eu vou deixar o computador usar as casas decimais. Continuemos. Por mais estranho que possa parecer, há um vídeo no canal que eu vou listar aqui no card, que mostra que a incerteza de uma constante vezes uma grandeza é a constante multiplicada pela incerteza da grandeza. Quer dizer o que, pessoal? Quer dizer que delta 10T4 é igual a 10 vezes delta de T4. Olha que interessante. Dá para você assegurar isto. Então, o que você faz aqui? Basta também dividir este valor por 10. Já que vale esta igualdade aqui, pessoal. Você fica, portanto, com delta T4 aproximadamente 0, vamos analisar aqui, 0,35. É dividir por 10, né, pessoal? 0,035.